Deixa eu ir lá compartilhar. Compartilhar no grupo da CESDA. Beleza. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Hoje é sábado, dia 4 de março, e é com alegria imensa, uma satisfação sem tamanho, que nós recebemos aqui para iniciar esta carreira, que espero que esse seja o primeiro de muitos outros encontros, a nossa querida irmã Fernanda Temple. Bom dia, seja bem-vinda, Fernanda. Bom dia, meu amigo Walter, bom dia a todos os amigos da CESD e bom dia a todos que estão conectados aqui com a gente. Muita paz no coração de todos. Um prazer, gente. Vamos ao nosso estudo de uma questão do Livro dos Espíritos. Questão 192. Está lá na Transmigração Progressiva, Pluralidade das Existências. Kardec efetua o seguinte questionamento: pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? A espiritualidade nos diz: não. Pois que o homem acredita ser perfeito, está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E, se ele não progride senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Meus irmãos, por maior que seja o nosso aprendizado, a nossa conquista de conhecimento, de méritos, a gente não vai. O progresso não dá salto, não. Não pula, não. Não tem assim, eu ganhei um bônus, não. Não existe disso, não. Quer comentar aí, Fernanda, antes da gente fazer a outra parte? Sim. Fala aí de maturidade, né? Que a gente consegue progredir, né? Conforme a maturidade que a gente vai alcançando. Então, como você disse, não tem salto na evolução. Tem um grande trabalho, né? Para a gente fazer dentro da gente mesmo, né? Eu lembrei aqui, enquanto você estava lendo, da passagem de Paulo de Tarso, né? Que fala quando ele era menino, ele pensava, falava como menino, e depois que ele passa a ser homem, né? Ele consegue visualizar, enxergar outras coisas. Então, esse é o nosso despertar de consciência, né? A gente sabe que tem muito trabalho ainda para a gente fazer, e é importante, né? Hoje na palestra a gente vai discorrer mais um pouquinho, né? Mas que a gente entenda, né? Que é preciso a gente abrir os olhos do espírito e continuar trabalhando árduo em cima de nós mesmos, né? Dentro de nós mesmos. Né? Eu me fez aqui a memória, graças a Deus, para alguma coisa. Está começando a dar umas falhas, uns piripacos, mas
Eu lembrei daquele texto, um texto que eu amo de paixão. Está lá no capítulo 17, O Homem de Bem. Ele parece uma receita para quem... Gente, é o texto de número 3, o item 3 do capítulo 17. Aí ele fala indulgente, benevolente e tudo mais. Aí o último parágrafo da comunicação. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas todo aquele que se esforçar em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Ou seja, meus irmãos, existem virtudes, e essa resposta que foi dada aqui, a internet hoje está falhando. Existem virtudes que nós nem sonhamos ainda, não temos da capacidade. Mas vamos à segunda parte da questão. Pode-se o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? A espiritualidade responde: sim, sem dúvida. Pode abreviar, olha, interessante, hein? Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Parece que está falando para mim, não sei. Para todos nós. Quer comentar aí, Fernanda, por favor? Também nos faz o link, né, com os tormentos voluntários, né, que o Evangelho nos traz, né, porque a maior parte mesmo das nossas dores, dos nossos problemas, né, somos nós mesmos. A gente ainda insiste em responsabilizar as coisas lá fora, mas a gente tomando essa consciência, de novo, né, falando de maturidade, trazendo essa maturidade para o que precisa ser feito, né, os nossos olhos vão ser abertos para outras coisas, para a gente parar de negar o que precisa realmente ser feito, né, parar de sair do sofá e fazer o que a gente precisa. É um passinho de cada vez, né? Mas dá para ficar mais leve, né? Eu gosto sempre de falar isso. Né? Outro dia, tem algumas coisas que ficam fixadas na nossa lembrança, né? Eu vi uma charge, um quadrinho, que tinha assim, é como se fosse duas bilheterias. Aí numa estava escrito assim: colocar a culpa nos obsessores. Aí tinha uma fila que a gente não enxergava o final. Aí do lado tinha uma outra guaritazinha, assim, uma janelinha, um guichêzinho, tá assim: candidatar-se à reforma íntima. O cara tá lá assim, ó. Gente, é justamente o que falou aqui, ó. Pode-se descer. Só o negligente se encontra na mesma situação. O meu maior algoz sou eu. Não é isso, Fernanda? Com certeza, sem dúvida. É isso mesmo, meu amigo. Gente, o plantio é facultativo, mas a colheita, essa é obrigatória. Quem planta vento, colhe tempestade, ou seja, há sempre do acréscimo, da adubação lá. Se a gente planta coisas boas, indulgência, benevolência, beneficência, nós vamos colher o quê? Oportunidades de aprender a amar. Caso contrário, nós vamos colher sofrimento, dor, negligências para corrigir, para consertar, para arrepender, para expiar. Não tem jeito. Meus irmãos, eu os convido a que possamos entregar dos nossos pensamentos e sentimentos a esta sintonia com Deus Pai, o nosso Criador, com Jesus, o nosso Mestre. A exemplo de Jesus. Eu convido a cada um destes irmãos que estejam em sofrimento, necessidade ou desequilíbrio. Convidamos também a todos aqueles que se dispõem a nos trazer da sua ajuda, principalmente os coordenadores do trabalho desta casa, professor Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, o anjo da guarda de cada um de nós. Que possamos, assim, com fé, adorar, louvar
glorificar a Deus através da prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentações, mas livra-nos, Pai, de sermos nós aqueles que atuam no mal, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Jesus e muita luz. Minha querida irmã, te entrego a condução dos trabalhos, rogando aos bons que lhe sejam os assistentes e instrutores. Fique à vontade, um excelente evangelho. Assim seja. Bom dia mais uma vez a todos que estão chegando aqui no nosso Evangelho da CESDA. É uma gratidão, um carinho estar aqui trocando com vocês, né? Aprendendo junto. E, bom, eu sou a Fernanda Temple, faço um trabalho na área de terapias e a gente sempre tenta mesclar um pouquinho, né? Dessa área do autoconhecimento com o Evangelho, né? É muito importante que a gente realmente... como foi dito pelo nosso amigo, né, que a gente comece a ir para a fila, né, da reforma íntima. Fazer isso não de uma forma forçada, né, porque muitas vezes a gente chega através do sofrimento para corrigir alguma coisa. Claro que muitas vezes ele é o caminho, né, para que a gente desperte algumas coisas em nós, mas a gente sempre tem que lembrar que a gente pode ir pelo caminho do amor, o caminho da consciência, né? Toda vez que a gente abre os nossos olhos espirituais, o entendimento do que a gente está fazendo aqui, para onde a gente está indo, as coisas vão ficando um pouco mais leves, né? Com consciência, quando a gente não está com os olhos fechados diante da vida, as coisas ficam muito mais leves e a gente se torna, então, o agente realmente responsável do nosso caminho. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a tua fé te curou. Trazendo essa palavra de Jesus, né, nos evangelhos para nós e transportando aqui para a nossa vida. A primeira coisa, né, eu não sei o que você está passando nesse momento, qual adversidade você pode estar passando, porque a fé é aplicada muitas e muitas vezes, né, nesse momento de adversidade. E aí a gente tem que perguntar, e eu pergunto para você aí do outro lado, né? Se você sente que você está vencendo ou se você está sendo vencido. Então, essa é uma pergunta muito importante para a gente entender de que forma, né? A gente está canalizando as nossas forças para o bem de nós mesmos. Jesus nos trouxe a importância de amar a nós mesmos. Todo o tratado de Jesus é maravilhoso, ele é perfeito. E a gente precisa começar a fazer com que esse evangelho nos transforme. Que as palavras sábias de Jesus realmente façam morada dentro da nossa vida. E que a gente comece a fazer o trabalho que nós estamos sendo negligentes. Então, para que a gente tenha recursos diante das lutas, das provas da vida, é importante que a gente se conheça. É importante que a gente acesse os instrumentos, né, que nós já viemos coletando muitas e muitas encarnações. Nós não nascemos ontem. Quantas e quantas coisas nós já temos na bagagem, quantas coisas nós já estudamos, mas quantas dessas que vieram sendo, né, o nosso conhecimento, que a gente se torna, né, tornou sabedoria, né, no nosso caminho. Essa é a diferença, né? Nós podemos ter muita coisa na mala, mas essas coisas precisam, né, fazer download, né? Essas coisas precisam ser colocadas em prática, realmente. Tudo que a gente veio estudando, tudo que a gente continua estudando, né? Então, a gente precisa perceber qual é a reforma que precisa ser feita em nós, para que nós, como foi dito lá no Livro dos Espíritos, para que a gente possa, então, acionar faculdades que ainda a gente não pode. Mas é muito bom lembrar, de novo, das palavras de Jesus, falando que se nós
tivéssemos fé como um pequeno grão de mostarda, nós teríamos a força de movermos montanhas. E as montanhas, o que são? As nossas dificuldades. Montanhas, se a gente olha uma diante dela, e Jesus quis fazer essa metáfora para entender que você pode mover coisas grandes, talvez as coisas que você olha hoje e você acha que não pode, né? Porque tudo é vibracional. Em muitas passagens, né, dos evangelhos, a gente vai ver Jesus questionando a fé dos apóstolos, né? Das coisas que eles poderiam fazer se eles tivessem fé. Que vocês poderiam fazer o que eu faço, se tiveres fé. O tempo inteiro, né? Ele mostrando que as coisas estavam dentro de nós. Que esse poder divino, ele está dentro de nós. Eu gosto de lembrar, né, da oração do Pai Nosso, né? A primeira palavra, né, como Jesus ensina a orar, ele chama Deus de Pai. Porque ele queria que nós aprendêssemos a ter mais intimidade. Intimidade é trazer Deus para dentro da gente. Não é fora. A gente não pode mais continuar procurando fora de nós, né? O que é nossa natureza. Essa semente maravilhosa, essa força maravilhosa está dentro de nós. E como Jesus pediu que brilhasse a nossa luz, ele evocou de nós que nós pudéssemos ser o melhor que nós pudéssemos. Porque a partir desse momento, a gente começa a iluminar o mundo. A gente encarnou aqui, planeta prova e expiação, prontos para passar, né? Por isso. Não teria como não passar por isso. Só que a gente não encarnou aqui só para resolver problemas, só para pagar boletos, né? Só para chorar, só para resolver karmas, né? Seria muito doloroso também estarmos aqui somente para pagar. Não. Quando a gente está falando de evolução, a gente se lembra da nossa luz, que todos os talentos, que tudo que está dentro de nós, que tudo que nós fazemos de melhor, que todas as intuições que nós temos, isso precisa ser colocado para fora, em atividade, criar matéria, né? Criar musculatura. Se a gente vai para uma academia, né? O nosso músculo está lá se exercitando para se transformar numa outra coisa, para criar saúde. Da mesma forma, essa é a musculatura da alma, né? São os nossos trabalhos. A felicidade, ela só pode ser realmente sentida, né? Quando ela é compartilhada, é o que começa a fazer sentido quando a gente compartilha, né? As coisas. Se a gente olhar a dificuldade, a gente pode entendê-la como uma pedra. E muitas vezes você está diante dessa pedra e você se sente totalmente travado, você não sabe o que fazer, né? Você desacredita de você, você fica totalmente sem forças diante dela, você acha que a pedra é maior que você. Mas a gente se lembra que tudo é uma questão de ótica, a maneira como você olha cada situação, porque tudo pode ser resignificado, né, gente? Se você então começa a pegar um martelo e talhar aquela pedra, né, com bastante esforço, dedicação, talvez você possa transformar essa pedra numa ponte para atravessar. Então, tudo que a gente, é bom lembrar disso, que tudo que a gente veio vivendo, né, está vivendo, é sempre uma lição, uma oportunidade. E toda lição aprendida te faz um dia um professor disso. Então, não teria como, né? A gente aprender a ter fé sem passar por um momento de adversidade. Porque a fé é testada nisso, né? A paciência, né? A gente abençoa aqueles que nos irritam, não na hora, né? Talvez olhando para trás um pouco, que na hora que a gente está envolvida, a gente sempre quer afastar, né, aquilo que nos aborrece. Mas se a gente olha com um olhar muito mais profundo para cada situação, a gente percebe que tudo é um grande treinamento, né, meus irmãos?
tudo é um grande treinamento, é essa musculatura da nossa alma. Nós pedimos, né, antes de encarnar, para termos essas experiências, e quando elas chegam aqui, a gente quer se afastar, né, disso tudo, muitas vezes. Quantas almas vão chegar no plano espiritual tendo falhado o seu roteiro encarnatório? Porque a gente tem que lembrar que o livre-arbítrio é lá antes de nós encarnarmos, e quando a gente chega aqui, sob o véu do esquecimento, continuamos com o livre-arbítrio. Tudo vai chegar na nossa vida. A dor não precisa se tornar um tormento. Porque a maneira como você lidar com ela, você pode transformá-la numa lição. Você pode se tornar, então, uma pessoa muito mais positiva. Fé é uma crença viva, é o seu pensamento em ação, é mover todas as suas forças numa direção. Porque o universo inteiro vai ressonar com aquilo que você acredita. Só vai crescer aquilo que você alimentar. Pensa nisso comigo. O que será que você está alimentando? O Walter falou do algoz. Eu gosto de lembrar assim que não existe algoz, não existe vítima, tá? Não existe algoz se você não se coloca antes como uma vítima. Porque a nossa posição de vítima, ou seja, fé no negativo, que faz com que as situações, problemas, tormento, continuem acontecendo. É quando a gente responsabiliza de verdade os obsessores, né? Responsabiliza o presidente da República, vai responsabilizar o marido, a esposa, o filho, o chefe, a pandemia. Nós temos um mau hábito, né? Porque, assim, se a gente começasse a tomar conta de verdade, pegando de novo palavras de Jesus, vigiar e orar, vigiar tudo que sai da sua boca. Porque tudo é um grande magnetismo. Será que você está sendo, né, uma pessoa negativa? Você está vibrando na sombra ou na luz, na escuridão ou na luz? Então pensa nisso. Porque toda vez que nós já começamos a frase com um ai, né? Ai, que chuva. Ai, que calor. E ai, mais alguma coisa. Nós já estamos numa vibração de lamento, nós já estamos numa vibração de vítimas, nós já estamos colocando a nossa luz para baixo. Então, é tão importante, gente, é tão importante a gente tomar conta mesmo da nossa energia. E aí, a gente lembra que o tempo inteiro a vida te coloca em escolha. Eu preciso escolher quando eu acordei, eu preciso escolher como vai ser o rito do meu dia, porque a maneira como você vai começar faz toda a diferença, né? Hoje de manhã eu já estava fazendo algumas afirmações positivas, fazendo alguns alongamentos, trabalhando um pouco o corpo, trabalhando a mente para determinar um dia cheio de energia. Então, é muito importante você perguntar como é que começa o seu dia. Porque às vezes você já pula da cama, já vai lá tomar um café já, com açúcar, tudo que acelera você ao máximo, a milhão, e já sai a milhão, e ansiedade após ansiedade, né? Sem consciência, vai fazendo as coisas no piloto automático, e aí, né, não percebe o que você está fazendo, e falta de foco, né, porque tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, o seu celular não para, você nunca se desliga dele, né? É uma porção de coisas que vão minando a sua energia. É tão importante, né, gente, de novo, cuidar dessa energia ao longo do dia, porque se você já começa com uma energia baixa, como é que vai ser o resto do dia? Então, esses preparos são fundamentais, começar a fazer da vida determinados ritos, né, ritos antes de deitar, porque é onde você vai se desdobrar. Será que você vai ficar ali vítima de vampirismo, de entidades, né, menos avisadas ali, que vão de alguma forma sugar aquela energia que você não está tomando conta?
Ou será que você vai para lugares de estudo, vai ter realmente um reparo? Porque imagina, gente, quanto tempo você está lá no tempo ali do sono, e você acha que ali, né? Quantas horas que você está ali, a espiritualidade não pode aproveitar, e você não pode aproveitar muito o teu tempo ali também. Nós temos que tomar posse, né, de cada passo nosso. Porque tomando posse de cada passo que a gente dá, de cada escolha, né, que a gente vai fazendo, eu não vou mais me tornando vítima de nada. Eu vou assumindo uma maturidade. E nessa maturidade, eu vou buscar dentro de mim a postura que eu preciso mudar, seja com o meu corpo físico, né? Seja com a minha mente, seja com o meu espírito. O que eu preciso fazer de diferente? Paulo de Tarso, na sua epístola, vai trazer a palavra sobre a fé sem obras é morta. Então, de nada adianta só o que eu profiro. Eu preciso fazer um planejamento, né? Eu preciso colocar a minha ação ali. Então, eu preciso ter o pensamento constante naquilo que eu quero, a direção naquilo que eu quero. E fé, gente, é para tudo. Pensa. É um processo de disciplina, é um processo que precisa de constância. Se você não tiver fé no seu casamento, ele não vai para frente. Se você não tiver fé no trabalho que você está realizando, ele não vai para frente também. Se você não tiver fé que vai pagar suas dívidas, aí, não vai acontecer também, tá? Qualquer momento que entrou a dúvida, matou a fé. Ou você confia ou não confia, não existe meio termo no campo de energia. Ou você vibra na luz ou você vibra na escuridão. Você escolhe. Quanto mais você tomar posse, quanto mais você se alimentar, quanto mais você transbordar de bons hábitos, né? Melhor você está, uma condição melhor de pensamento, de vibração, a chance de você olhar para a sua vida de um jeito diferente, né? De vibracionar diferente, é muito maior, né? Se você realmente está se alimentando. Tem uma história, né, dos índios norte-americanos, né, que fala assim, que dentro de nós existem 2 cachorros, né? Ou lobos, né? Cada versão fala de uma forma. E esses lobos, assim, eles estão sempre brigando dentro de si. Tem um lobo bom e um lobo mau. E qual vence, né? Ele fala aquele que você alimenta. Então, para quem que você tá dando a comida? Entendeu? A partir do momento que você deixa a escuridão em você passar fome, né? Parar de dar importância para coisas pequenas. A gente tá, como eu falei, a gente vibraciona muito, muito baixo, né? Você precisa fazer um trabalho pela tua vida, porque tem muita gente assim, ó. A questão é negligência, você está se abandonando mesmo. Você está deixando de fazer por você, com a desculpa que está fazendo pelos outros. Gente, não tem amor nenhum aí. E amor sem amor é abandono, é negligência, e em alguns casos é até suicídio voluntário. Se eu não cuidar do meu corpo, sim, eu vou poder estar ali daqui a pouco no umbral, né? Numa condição que eu matei meu corpo. Simples. Se eu não prestar atenção naquilo que eu como, nas minhas rotinas, tudo isso. E se eu não presto atenção naquilo que eu estou guardando, né? Porque as doenças, né? As doenças estão sendo instaladas também pelas mágoas, pelas raivas, pelas coisas acumuladas. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. É uma simbiose. Então, coisas precisam ser mudadas, né? O tempo, as 24 horas, é para mim e para você. O que você vai fazer delas é sua escolha. Talvez alguma coisa precisa sair, né? Para outras entrarem. Eu dou o exemplo também do guarda-roupa ali, né? Cheio de roupas. Algumas estão mofadas, velhas, em que você acha que você vai usar um dia, né? A roupa do casamento X. Ah, um dia pode ser que eu vou precisar. Passa lá 2, 3 anos a roupa lá parada, né?
Ou é uma roupa de consideração, né? Tem lá, os espíritos todos estão lá no guarda-roupa, junto, né? Tá tudo lá, pendurado, né? Aí você põe lá uma roupa nova lá no meio. Não tem espaço primeiro. Esse bolor dessa roupa velha vai passar para roupa nova. A gente precisa começar a abrir espaços dentro de nós, na nossa vida. Tem que ser assim. O movimento natural da vida sempre faz com que a gente absorva e elimine, absorva e elimine. Eu me alimento, né? E eu elimino. Eu inspiro e eu expiro. A vida toda nos pede reciclagem o tempo inteiro. Não dá, né? Para a gente ficar acumulando. Os tesouros verdadeiros são da alma. A gente precisa se reciclar todo dia. Eu preciso me renovar, né? Tudo que eu estudei já não é mais o suficiente. Se recicla, se atualiza, abre sua consciência, abre a sua mente, seu coração para o novo, sempre, o tempo inteiro. Vai descobrir uma nova forma, para de reclamar, seja do que quer que for. Entra num campo de soluções que o divino está aí dentro de você para te apresentar, se você silencia. Jesus sabia fazer esses ritos sagrados, subir as suas montanhas, rezar, silenciar, jejuar, né? A gente faz tudo o contrário, né? Como demais, mente tagarela demais, né? Eu até peço para Deus. Eu fico quieta para ouvir a resposta? Silêncio, gente. Jesus evoca os mansos de espírito, os pacíficos, e nós precisamos cultivar mais essa paz, aprender a desacelerar, né? O carro não é feito somente de acelerador, ele precisa ter as pausas, a gente precisa administrar essas pausas, elas são necessárias. Isso é cuidar da nossa energia para que a gente possa continuar fazendo esse alimento tão importante da nossa caminhada. Então, vamos procurar, né, ter uma postura de crescimento. Deixa eu ler aqui um texto interessante que vai falar das ostras, né? Fazer uma comparação conosco diante do sofrimento, né? A fé diante do sofrimento. Ostra feliz não faz pérola. Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, com arroz, paelhas, sopas. Sem defesas, são animais mansos. Seriam uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais vivem. Pois havia num fundo de mar uma colônia de ostras, muitas ostras, eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque dentro das suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto sagrado. Todas cantando a mesma música, com uma exceção de uma ostra solitária, que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela nunca sai da sua depressão. Não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado dentro da sua carne e doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que, para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude das suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante, redonda. Assim, enquanto cantava o seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão da areia lhe causava. Um dia, passou por ali um pescador com o seu barco, lançou à rede toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora foi pescada.
O pescador se alegrou, levou-as para casa e a sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente, seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele a tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele a tomou e deu-a de presente para sua esposa. Isso é verdade para as ostras e para nós, seres humanos, também. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade não produz pérola. São os que sofrem que produzem a beleza para parar de sofrer. Esses são os artistas, por exemplo. Beethoven, como é possível que um homem completamente surdo, no fim da vida, tenha produzido uma obra que cantasse a alegria? Não é realmente encantadora a forma como a pérola é formada? Claro que o processo foi descrito de uma forma poética. Cientificamente, não há muita diferença. Vamos ver um trecho, né, de um artigo extraído do site Mundo Educação. A produção da pérola pela ostra nada mais é do que um mecanismo de defesa do animal. Quando ocorre a penetração de corpos estranhos, como os grãos de areia, parasitas, pedaços de coral ou de rocha, entre a concha e o manto. Quando esse corpo estranho está no interior da ostra, o manto do animal envolve essa partícula em uma camada de células epidérmicas, que produzem sobre ela várias camadas de nácar, originando a pérola. O processo de fabricação de uma pérola demora, em média, 3 anos. Que grande aprendizado nós podemos ter com uma ostra. O motivo da sua dor não foi eliminado, mas ela aprendeu a lidar com ele, extraindo beleza. A pérola é uma ferida cicatrizada. Esse processo adaptativo da ostra nos lembra também das cartas de Paulo, quando ele esteve na prisão, com uma sentença de morte, né, que estava pairando sobre ele. Vamos ouvir esse trecho, né, de Filipenses. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, então, extraía pérolas que nos encantam, né, até hoje, dos momentos mais difíceis da sua vida. Algumas pessoas, gente, elas são como ostras, né? Quando elas recebem um diagnóstico de uma doença, quando elas sofrem um processo de perda, e que começam a buscar um sentido novo, né, para a sua vida. Diante disso, muitas pessoas começam, por exemplo, projetos sociais, elas passam a ajudar pessoas, né? Elas tiram beleza, né, diante da sua dor. Então, em contrapartida, muitas pessoas, né, quando elas são feridas, seja com uma palavra, com uma traição, uma injustiça, ao invés de se recolherem, né, escolherem também seguir em frente, extraindo uma lição, elas ficam ressentidas, elas alimentam mágoas por anos seguidos, né, por uma vida toda, e aí a gente vai tendo as consequências, né, do que a gente faz. Então, meus amigos, isso é muito importante, né? A maneira como a gente sempre pode criar um olhar novo, né? A gente sempre pode criar um processo de ressignificação e transformar. Nós sempre podemos transformar, né, uma realidade conflitante para servir muitas vezes como uma alavanca. Nós temos a vibração, muitas vezes, do medo que nos atrapalha para uma porção de coisas. Então, de novo, né, fé no negativo. Quem disse, né, que
um caroço que aparece no seu corpo necessariamente, né, é um tumor, necessariamente é o fim da sua jornada aqui terrestre. Muitas vezes as coisas, meus amigos, são apenas um começo. Se alguma adversidade cruzou o teu caminho, pode ser que você esteja numa grande curva da sua vida. E que nessa encruzilhada da tua vida pode haver o verdadeiro recomeço. Quando a gente cai, a gente pode também observar as coisas num outro ângulo. Quando a gente está no chão, eu digo que a gente tem a capacidade de olhar para o céu de estrelas de uma maneira muito maior. Quando eu era pequena, eu me deitava no chão para olhar aquele céu estrelado e eu me sentia minúscula diante dele. Então, se a vida às vezes te leva até o chão, talvez seja para que você possa, a partir desse momento de reflexão, alcançar dentro de você todas as forças. Talvez esse seja o seu momento, né, de renascimento. Todo dia a gente precisa renascer. Todo dia é um ciclo novo, né, que amanhece nos chamando para enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, meus amigos, vamos concentrar o nosso coração, vamos concentrar a nossa vida, né, em direção à luz, como aquele girassol que está sempre olhando para a luz, virando o seu corpo para a luz, deixando a escuridão para trás. Buscar sempre o melhor de tudo. Buscar sempre, né, um olhar positivo diante de todas as situações. Deus age em tudo. Às vezes, a única forma de quebrar, né, um coração, uma casca dura aí, é a partir do momento de dor, de perda, de reconhecimento, de choque de consciência. É importante, às vezes, que a gente passe por determinadas situações como depuração. Mas aí, dentro de tudo que a gente passa, dentro de tudo que a gente vive, a gente pode sempre extrair o melhor e fazer aquilo que, como almas, nós viemos fazer nesse planeta, que é a nossa obrigação, o nosso dever de deixar isso aqui muito melhor. O nosso dever de regenerarmos juntos esse planeta, nos regenerando, nos aprimorando, tendo um olhar mais positivo, fazendo escolhas mais sadias e inspirando todos aqueles que convivem conosco. Deus te colocou em cada ambiente para que você pudesse florescer. Então, floresça. Em cada ambiente, a sua presença pode ser muito bem-vinda. Nós não estamos em nenhum local por acaso. Sejam ciclos curtos, sejam ciclos longos, não importa. Nenhuma pessoa, nenhuma situação entrou e entra no nosso caminho sem que nós possamos deixar uma marca positiva, sem que nós possamos deixar flores espalhadas e lembrando que são sempre as nossas mãos que sentem, após isso, o perfume daquilo que nós distribuímos. Meus amigos, eu agradeço, né, estar aqui com vocês hoje, dando essa mensagem. Eu espero de coração que você possa movimentar e se lembrar, né? Nunca te coloca para baixo, nunca aceita menos do que você pode. Tem muita coisa para você movimentar aí. O amparo virá para você na medida do seu trabalho. Ajuda-te, o céu te ajudará, pode ter certeza, né? Os lírios são sempre vestidos. As aves do céu estão sempre alimentadas. Jesus sempre nos lembra disso na hora das aflições. Que nós podemos, quanto elas, muito mais que elas, né, receber o alimento. E o alimento nem sempre é aquilo que o seu ego acha que é o que vai fazer você feliz nessa caminhada. Aquilo que realmente você precisa, lembrando também Jesus dizendo sobre a água que sacia, o alimento que vem, o pão que vem de Jesus, o pão da vida, aquilo que realmente você precisa para ser feliz. Ele sabe. Tenha coragem, né? Coragem de se desapegar, desprender do velho em você, do velho que continua em você. Que você possa nascer de novo
todo dia, como aquela criança que tem sempre fé no futuro, que sempre tem algo melhor por vir. E essa também é a lei do progresso, que continuemos sempre em progresso, na continuidade, sempre, né, de nos melhorarmos. E com essa intenção verdadeira, nós vamos alcançando as nossas vitórias, para que nós não sejamos mais aqueles que continuam vencidos, e sim aqueles que vencem dia a dia, etapa por etapa, situação após situação, principalmente vencendo a si mesmos. O pior monstro está dentro de nós. O melhor amigo também está dentro de nós. Que você seja, continue sendo o seu melhor amigo. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Quero deixar um recado breve aqui também para vocês, que eu gosto sempre de continuar a conexão com os amigos, né? Porque eu acho que a gente é uma família espiritual aqui muito grande e a gente não se conecta por acaso. Então, eu estou oferecendo, né, um áudio gratuito, terapêutico, né, que eu mando para as pessoas pelo WhatsApp toda semana. É o meu momento equilíbrio. Então, se alguém tiver interesse de receber mensagens com uma música tranquila no fundo, que eu sempre passo para as pessoas, é só mandar lá uma mensagem, tá? Para mim, no meu WhatsApp é o prefixo 11 95304 6257, tá? 11 95304 6257. Aí manda lá uma mensagem, quero receber os áudios, vou mandar com o maior carinho para você, que a gente puder se conectar também e continuarmos juntos aí na caminhada. Meus amigos, Walter, muito obrigada pelo esse espaço, por essa oportunidade, pelo carinho que vocês me acolhem nesse momento. Por gentileza, 011 95304 6257. Confere aí, por favor. Certinho, é isso mesmo. A nossa irmã Geralda estava pedindo aqui, então já está resolvido. Meus irmãos, eu vou falar para vocês que a gente escuta daquilo que a gente precisa de escutar. Deus é providencial. Tudo tem a sua hora, o seu lugar. Ninguém está no lugar errado, ninguém está na hora errada. Nós estamos, a gente pode até não admitir, diante da nossa necessidade e da melhor oportunidade. Diante da nossa necessidade e nossa melhor oportunidade. Eu tenho para mim o seguinte, não que seja fácil, mas quando a gente cai, quando a gente trupica, o mineiro fala assim, quando nós trupica, onde que a gente vai chegar? No chão? Pronto. Se a gente cavar, você pode ter certeza que é para encontrar alguma coisa. Mas se a gente virar e olhar para cima, como a Fernanda falou, de repente seja um momento de olhar, contemplar o céu, a imensidão. Ela acabou de falar isso. De repente, é para a gente olhar e ver o quanto o mundo existe e que eu tenho condição de ir naquilo onde eu estou vendo. O universo. Walter, mas não tem jeito. Tem jeito. Não seja agora com esse corpo físico, mas o espírito, na hora que você coloca essa criança madura, esse corpo aqui para dormir, você vai. E se você fizer uma prece a Deus, Deus me ajuda a encontrar a solução, a encontrar a paz, a confiança, você pode ter certeza. A gente não vai. Quantas vezes a gente acorda e fala assim, nossa senhora, eis que a solução estava diante do meu nariz. Estava. Diante dos meus olhos, estava. E de repente bastou essa prece para que você ficasse apto a escutar os conselhos. Porque todo dia a gente tem capacidade de encontrar
Se de repente eu desejo encontrar com a Fernanda durante a noite, conversar com ela, não é a distância dela estar em Uberaba, eu estar em Sacramento, não. Nossos espíritos podem, têm dessa capacidade. E nós vamos conversar, dialogar, nos ajudar mutuamente. Então, assim, lembra quando nós falamos da maturidade? Quando nós despertarmos das faculdades que nós temos, eu não sei bem, não, a Fernanda talvez possa dizer mais, que ela entenda mais. Nós usamos quanto da nossa capacidade? Quanto, Fernanda? Você tem ideia? Porque a gente já escutei falar que quanto que a gente usa da nossa capacidade? Não sei mensurar em porcentagem, né? Mas os estudos falam que é uma capacidade muito mínima, né? Muito mínima ainda, né? Da dimensão que a gente tem, né? E os estudiosos do subconsciente também, né? Nos mostram que a gente... E, na verdade, esses estudos precisam ser mais aprofundados, né? Porque estudar a mente humana é estudar a fé, né? É estudar a capacidade que realmente a gente tem de transformar. Então, a gente precisa ir mais além mesmo nos estudos disso, né? Isso é muito importante. A Clésia colocou ali que a gente não usa nem 10%. Eu já escutei pessoas falando 10%. Geralmente o número mais comum é 10%. Mas pensa, que seja 10%. Não estou cravando, não, tá, gente? Eu não tenho estudo para isso, não. Mas 1/10. Olha o potencial. Aí a gente vai lá e lembra daquela frase atribuída a Descartes. Penso, logo existo. Kardec nos fala que o pensamento, os espíritos nos trouxeram essa informação, que o pensamento é força criadora. A Fernanda falou para a gente não aceitar, para a gente reconhecer, não aceitar, gente, é reconhecer o potencial que tem em mim, é trabalhar, é se dispor ao trabalho. Ou seja, confia em ti, confia, acredita em Deus, acredita em você. Cada um de nós é uma fonte inesgotável. Nós somos energia, espírito é fluídico, é energia. Vamos colocar essa energia, como a Fernanda falou, para trabalhar para o bem, vamos canalizar isso, vamos focar, vamos disciplinar. E é maravilhoso. Obrigado, Fernanda, por nos trazer tudo isso. Obrigada. Dessa forma, assim... Só um complemento que me veio, só permissão de falar, que você falou aqui agora. Essa questão da gente colocar, né, assim, a gente colocar a nossa força em prática, os nossos talentos em prática, muitas vezes nós sofremos decepções e dores ao longo da nossa caminhada que fizeram com que a gente começasse a desacreditar que fosse possível. Então, a gente para de tentar, a gente acha que não é a hora, a gente acha que não é capaz. Muitas dessas desculpas a gente fala, né? Mas a cura, né? Já que só para finalizar esse pensamento, a cura, né? Que a gente fala, ela começa em você. Então, olhar para essas coisas também que foram colocadas em cima de você, ou seja, que você comprou, né? Você acreditou que era isso. É importante você fazer a limpeza disso e coloca você em trabalho. Vai para um trabalho voluntário, aceita um trabalho espiritual, começa alguma coisa material, não importa o quê, né? É o primeiro passo da escada que vai te dar forças para visualizar o próximo. Agora, ficar no nada, olhando a sua vida passear, todo mundo está fazendo e você não, esse é o grande perigo. Então, a gente só vai reconhecer a gente, que também essa intimidade com a gente e com Deus dentro da gente, se a gente tem tempo para a gente, para tomar essas decisões e fazer. As negativas, as negligências vão sempre fazer a gente acreditar essas desculpas todas que a gente dá. Né? Só isso que eu queria complementar. Você acabou de falar a palavrinha, nós voltamos lá na questão 92, negligência. Pronto. Você amarrou, deu o lacinho final. Meus irmãos, eu os convido, nesse instante, a que possamos elevar a Deus, entregar dos nossos pensamentos a Ele, rogando pela fluidificação de nossas águas. Pedimos, Pai, nós que somos carentes, trilhando o caminho do aprendizado
para chegarmos à condição de humildes. Nós os pedimos, que tenha piedade de nós e, mais uma vez, nos traga dos remédios que sejam depositados nestas águas através do magnetismo. Pedimos, Pai, que esta mesma oportunidade seja ofertada a todas as águas, a todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, onde quer se encontrem, possibilitando a eles a cura física e o progresso moral, possibilitando a cada um de nós que assim seja. Queridos irmãos, eu os convido ao trabalho dos passes. Que cada um nesse instante se disponha a vir conosco, tomando o seu lugar nesta caravana do amor, trazendo de si a humilde, a singela doação de um pouco de bons fluidos, boas energias, que possamos, através de nossas vibrações, de preces e orações, conduzir a estes irmãos que estejam em desequilíbrio e necessidade a entrega destas energias. Que estes irmãos, então, possam reencontrar a sua coragem da fé, a alegria de viver, possam encontrar dentro de si a presença de Deus, a centelha divina, se dispondo às conquistas, às vitórias, às lutas, às batalhas. Vamos, Pai, ao encontro de todos aqueles irmãos que ainda nos têm na condição de adversários, inimigos, contrários, humildemente rogando a eles o perdão. Que possamos também conceder o perdão a todos aqueles que atentaram contra nós e convidar a cada um destes irmãos a caminharmos juntos na vivência do amor que o Cristo nos exemplou. Que possamos, nesse instante, ir ao encontro de todos aqueles irmãos cujos pensamentos estão dedicados às ideias de atentarem contra suas próprias vidas ou contra a vida do seu semelhante. Vamos ao encontro daqueles irmãos que no trajeto da caminhada tropeçaram, caíram, sucumbiram, se entregaram aos maus pensamentos, às más companhias, aos maus caminhos, aqueles que estão diante do prazer equivocado dos vícios e das más paixões, aqueles que deram sintonia aos processos de obsessão, às crises de ansiedade, de depressão. Pai, aqueles que deixaram seus corações perturbarem pela presença de sentimentos íntimos inferiores e negativos, que o nosso abraço, Pai, conduza estes irmãos ao caminho da autoconfiança, ao caminho da paz, da regeneração, do acerto. Caminhamos ao encontro daqueles irmãos que se dedicam aos trabalhos fraternos, ao bom combate, lutando contra as guerras, as violências, contra cada uma das coisas, Pai, que ocasione a dor e o sofrimento de seus irmãos. Caminhamos ao encontro daqueles irmãos que partiram antes de nós em retorno à pátria espiritual e que ainda não encontraram a paz. Que o nosso abraço seja um convite a que estes irmãos nos acompanhem até os hospitais e escolas do mundo superior para que recebam o tratamento e obtenham dos esclarecimentos libertadores. Vamos ao encontro daqueles que estão em dificuldades nos seus relacionamentos familiares, sociais e espirituais. Vamos ao encontro daqueles que nos rogam a prece, o auxílio das preces e dos passes, principalmente aqueles que estejam diante da doença, da enfermidade, quer seja nos hospitais ou em seus leitos, aqueles que estão em situação de rua, de miséria, convivendo com o frio, a fome, a sede, o abandono, o preconceito. Aqueles, Pai, que estão encarcerados, aqueles que estão nos manicômios, hospícios, nas creches, asilos, orfanatos, nos albergues, nas clínicas, que o nosso abraço restabeleça a saúde, restabeleça o equilíbrio a estes irmãos para que possam trabalhar a cura e assim, cumprida esta jornada, retornemos ao nosso íntimo, que possamos conversar com estes irmãos que nos acompanham, perseverantes, nos intuindo, aconselhando, protegendo, que possamos dedicar-lhes um abraço de gratidão e reconhecimento. E então voltamos. Que agora
enquanto nos preparamos para também receber estas bênçãos através do passe. Possamos agradecer a Deus, louvar, adorar, colocar para Ele das nossas preces íntimas e particulares, enquanto nos colocamos em sintonia para receber estas bênçãos. Obrigado, Pai. Obrigado a cada um destes irmãos que nos trouxeram de sua companhia, da doação de seus fluidos e boas energias, da sua ajuda ou da sua necessidade. Obrigado a cada um. Queridos irmãos, amanhã nós receberemos o nosso irmão Fabiano Possati, também de Uberaba. Desde já, estejam todos convidados a nos ajudar com sua presença, com sua doação. Eu queria aqui deixar os nossos agradecimentos a Fernanda por ter nos brindado com esta palestra, com essa exposição. E te entrego a palavra, minha irmã, para que você faça a prece de encerramento, por gentileza. Então vamos nessa última sintonia, dando graças, né, que nosso espírito possa se encher da gratidão infinita, a gratidão que enche a nossa alma, a nossa mente, que transforma todo o nosso sistema nervoso, que possamos conduzir a nossa vida para um caminho de muita gratidão, que possamos reconhecer as belezas infinitas que se desdobram aos nossos olhos todos os dias, que possamos reconhecer Deus no nosso irmão, que possamos reconhecer que Deus nos abraça em cada oportunidade, seja de evoluirmos pelas provas, seja para contribuirmos com aquilo que nós vamos recebendo de graça pelo caminho. Amado Jesus, segue conosco, que esse dia seja um dia batizado por sua força e por sua luz. Doutor Eurípides Barçanufo, segue conosco, irmão em Cristo, nos inspirando como podemos educar cada vez mais as nossas almas na direção do progresso, na transformação de nós mesmos. Amados benfeitores, a nossa gratidão por todo amparo dessa manhã, a nossa gratidão infinita a tudo, a todos. Que assim seja. Meus irmãos, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia de muitas batalhas, muitas lutas e vitórias. Jesus e muita luz. Até amanhã, se Deus quiser. Fernanda, só um instantinho, eu falo contigo fora do ar. Tá bom. Gratidão, gente.